Eu já sentei aqui, creio que você também está sentado aí no sofá, na cadeira, na sua casa, para que a gente possa juntos meditar na palavra de Deus. Nós paramos aqui no Salmo de número 34, nós estávamos passeando um pouquinho entre Salmo 34, semana passada nós fomos também para Isaías, capítulo 50, versículo 10, né? E nós fomos também para 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10, onde nós iniciamos falando ali de quando Davi estava sendo oprimido pelos inimigos, Saul procurava matar a Davi, a guerra estava armada, Davi cai na mão do rei Aques ali, que era da cidade de Gate, que procurava ali os inimigos, né, que procuravam matar a Davi. Eu já disse que a cidade de Gate era a cidade de nascimento do gigante Golias, onde Davi o tinha vencido, o tinha derrotado, e agora Davi estava na mão do rei de Gate. Mas Deus então deu a sabedoria, deu ali a visão, o entendimento, mostrou para Davi o tempo e o modo para que ele saísse daquela cilada que estavam armando para ele. E ele conseguiu sair dessa cilada. Então, aí Davi, no Salmo 34, ele faz aqui essa oração maravilhosíssima, onde ele fala a respeito, ele louva a Deus pela vitória que Deus concedeu a ele, a resposta às súplicas dele em oração e exorta a cada um de nós a confiar no Senhor como ele também confiou. Olha que Davi provou a bondade de Deus na vida dele. Davi, no momento que ele passava as adversidades, ele clamava ao Deus Todo-Poderoso, como nós na oração fizemos agora e declaramos isso. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Olha que nós temos a garantia, não é do homem a garantia, né? Porque o homem, infelizmente, não deveria ser assim, mas a palavra do homem, ela muda muito, mas a palavra de Deus, ela não muda, é imutável. O nosso Deus, ele permanece como sempre foi, ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje e ele será assim eternamente. A palavra dele vale, a palavra dele é a última palavra, não a do homem. O médico diz que não tem jeito, pastor é um especialista na área. Sim, acredito que seja um especialista na área, mas acima dele nós temos o médico dos médicos, que a palavra final, ela vem sempre do Senhor e sempre virá dele. E o salmista, o que ele fazia? Confiava no Senhor de todo o coração. Ele provou dessa confiança, né? Ele se entregava na hora de uma aflição, na hora de uma adversidade, ele clamava a Deus, como diz, clama a mim e responder-te-ei. Ele sabia que a resposta era de Deus, ele falou, você vai clamar e eu vou te responder. Essa é a garantia que nós temos, como Davi também tinha, você tem a mesma garantia, eu tenho a mesma garantia, que quando nós oramos em o nome do Senhor Jesus, Ele vai responder a nossa oração. Mas é resposta para mudar a vida, é resposta para mudar uma história, mas nós temos que clamar, nós temos que chegar diante dele. Não adianta ficar de braço cruzado, fazer oração para chama-gato, aquela oração né? De qualquer maneira, sem argumentos da palavra, não adianta nada. Nós temos que entrar na presença dele, munidos com a palavra de Deus ali no coração e determinar, e clamar, e orar. É ali que o milagre acontece. Então ele diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus tem coisa grande para mostrar para mim e para você. Aquilo que os ouvidos nunca ouviram, que os nossos olhos nunca viram, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aquele que clama, para aquele que busca a face dele. Pastora, mas o médico disse que é câncer, que não há jeito. Então ele falou, clama, que você vai ver. Ele vai anunciar a você algo muito grande. A cura de um câncer, a cura de uma AIDS, não é algo muito grande? É, pastora. E é o que eu estou precisando. E é o que Deus pode lhe dar. E tudo é por intermédio da fé. Então, comece a exercitar a sua fé a partir de hoje. Não fique acomodado espiritualmente. Muitas pessoas estão acomodadas. Surge uma doencinha aqui, surge um probleminha ali. A primeira situação que ela fala, vou tomar um remédio que vai passar. Não há problema nenhum em tomar remédio, você pode tomar,
não tem problema algum, não é pecado algum, mas que tal começar a exercitar a fé? Determine, ore, busque ali de Deus mesmo, exercite a sua fé, que você vai ver que a cada dia você vai crescendo espiritualmente e você vai vendo a glória de Deus, porque é de fé em fé, é de glória em glória que o poder de Deus vai se manifestando na nossa vida. Então não se acomode, vai exercitando então essa fé, essa confiança que o Davi ele teve em Deus, que nos ensina também a ter nele. Sem confiança a gente não chega a parte alguma. Sem confiança nós não conseguimos avançar para lado nenhum. A gente precisa de confiança. Nós precisamos confiar. E é no homem? Não. É para confiar em Deus. Na palavra que Deus ele nos dá. Na direção que ele nos mostra. Ele mostrou uma direção, fique firmado nela. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Porque se você assim fizer, você será bem sucedido em todos os seus feitos. Então nós lemos o Salmo 34 e nós paramos no versículo de número 7 na semana passada, né? Que a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que temem a Deus e os livra, né? E o que é acampar ao redor? Exatamente, eles estão aqui, os anjos de Deus. Se nós pudéssemos ver com os olhos espirituais agora, se os nossos olhos fossem espirituais, fossem abertos de tal maneira que pudéssemos ver o mundo espiritual, você certamente veria ao meu redor aqui os anjos de Deus, ao seu redor aí na sua casa, os anjos de Deus, né? O inimigo fica ao nosso derredor, então derredor é para lá dos anjos. Ele busca como leão, buscando quem possa tragar. Quando a gente sai da palavra, sai do entendimento ou cai no pecado, aí abre aquela brecha onde o inimigo que está ao nosso derredor, ele consegue então muitas vezes passar e saquear a vida da pessoa. Mas se nós estamos na palavra, os anjos de Deus estão ao nosso derredor. E fazendo o que, pastor? Ele diz no versículo 7, acampam ao redor dos que o temem. Temer é respeitar a palavra. É quando você dá ouvidos a ela, colocando-a em prática no nome de Jesus. Eu estava até ensinando esses dias, por exemplo, você que respeita, né, o pai, a mãe. O pai, por exemplo, pai do adolescente, ele fala para o adolescente, filho, pode sair, mais 10 horas eu quero você em casa. O adolescente que respeita o seu pai, que teme ao seu pai, certamente vai dar ouvidos à orientação e 10 da noite vai estar batendo na porta até um pouquinho antes, dizendo, pai, como combinado, estou aqui. E o pai então vai ter aquela confiança de deixar o filho outras situações ali, poder sair, porque sabe que o filho vai e é obediente, ouve a voz e volta exatamente na orientação que é estipulada. Mas o pai falou, 10 horas em casa, o filho chega às 11, o filho chega à meia-noite, é porque não está temendo, não está respeitando a orientação do pai. Aqui é a mesma coisa espiritualmente. Então, os anjos de Deus, eles acampam ao redor daqueles que respeitam a Deus, daqueles que temem a Deus, daqueles que Deus dá orientação e a pessoa fica dentro daquela orientação. Ela não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, porque ela sabe que se ela ficar no caminho ao qual Deus a orientou, e é o caminho da fé que está proposto para nós, esse caminho vai conduzir a pessoa em sucesso, em triunfo. Ainda que no meio da caminhada possam surgir situações inoportunas, possam surgir ali situações não planejadas, porque surge mesmo na caminhada de qualquer pessoa, mas a pessoa não desvia o passo porque ela sabe que é aquele caminho que vai conduzir ela até a vitória final e até o sucesso. Aí agora matéria nova, avançando então, nós vamos para o versículo de número 8, onde o salmista, ele diz o seguinte, provai e vede que o Senhor é bom. Que bonito aqui que o salmista está dizendo. E por que, pastor, o salmista fala com tanta propriedade, né? Você vê que ele fala com tanta categoria. Ele diz para mim e para você, provai e vede. Então, aquele que faz prova com Deus, né? Aquele que fala assim, ó, bom, está escrito? Então tá bom. Eu vou ousar a crer no que está escrito e vou confiar no que está escrito aqui. Eu bato na tecla que confiança vem do verbo grego batã, que significa se sentir seguro, estar despreocupado no momento de um caos que acontece na nossa vida. Aí sim eu vou provar que eu confio em Deus. Então, nesse momento, eu olho para a palavra, no momento do caos, no momento que a luta se levanta, eu olho para a palavra falou ao meu coração, ardeu no meu coração, eu seguro aquela palavra, eu falo, Deus, é sobre ela que eu vou permanecer. Eu vou ficar, eu vou provar do Senhor agora, em nome de Jesus, e você entra em oração.
Então o salmista ele diz que aquele que prova, ele vai ver. Você vai ver com os seus próprios olhos a bênção de Deus se manifestando de uma forma sobrenatural. Então ele diz, provai e vede que o Senhor, ele é bom. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo ele está presente, nos oferecendo ali o livramento, nos oferecendo ali a salvação, nos oferecendo o milagre. Ele está em todo o tempo ali presente. Aliás, a Bíblia diz que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele não está afastado, ele não está escondido, né? Ele está bem presente na hora da angústia. Mas você tem que clamar, você tem que provar para que você possa ver com os seus olhos a bondade de Deus sobre a sua vida. Então ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Olha que coisa linda, bem-aventurado. Já falamos alguns programas atrás, quem já acompanha o Fala Amigo de muito tempo, já deve até ter visto nós falarmos a respeito da bem-aventurança, porque essa palavra é algo que transcende, é algo que ela vem do trono de Deus para a nossa vida. Tem até traduções da Bíblia que colocam o bem-aventurado como feliz, mas não é uma felicidade como nós conhecemos a bem-aventurança, ela é muito maior do que a felicidade, ela é algo que vai muito mais além, porque a felicidade ela é algo que pode ser momentâneo e passageiro. A pessoa estava desempregada, conseguiu um emprego, ela ficou muito feliz. Mas o emprego não dura para sempre, né? Uma pessoa não entra numa empresa e fica a vida inteira, se aposenta na empresa, um caso ou outro acontece. Mas naturalmente a pessoa, por vezes, durante a vida dela, ela passa por 2, 3, 4, 5 empresas, né? Tem até várias experiências em vários setores e em várias empresas. Ou seja, aquela felicidade inicial por ter conseguido o emprego, ela teve uma duração de tempo. Então, ela teve um início e ela teve um final, né? O início, quando ela conseguiu a porta de emprego, e o final, quando ela pediu demissão ou foi demitida, e ali então teve uma alegria que ela teve um início e ela teve um fim. E a bem-aventurança, pastora? A bem-aventurança que eu falei é muito mais além do que a felicidade. A bem-aventurança, ela é algo que vem do trono da graça de Deus. E tudo que vem da graça de Deus sobre a nossa vida, ela não tem fim, é algo perpétuo, permanece, não tem prazo de validade, não tem início e fim, ela tem o início. Quando eu temo a Deus, então eu sou uma pessoa bem-aventurada, ela vem e permanece sobre a minha vida. Ela não tem então esse prazo de validade do início e fim, ela vem, ela começa e ela vai ficar por toda a eternidade. Então ele diz que, bem-aventurado é o homem que nele confia, porque quando você confia, e eu volto a repetir, confiar, meu irmão, não é de palavras. Palavra o vento vai levar. Não adianta você dizer aí, eu confio em Deus, e na hora que a luta se levanta, você demonstrar com suas ações preocupação, irritação, né? Ficar desesperado, se descabelar, tomar decisões sem a orientação de Deus. Todas essas ações vai mostrar que você realmente só confia em palavras. Confiar é você descansar o teu coração, sabendo que a situação pode ter até se levantado, mas que Deus está no controle, nada foge do controle de Deus. Então a sua vida também não vai fugir do controle de Deus. Obviamente você vai fazer a sua parte. O que diz respeito a você, você vai fazer, mas a parte que diz respeito a Deus, você pode descansar tranquilamente que Ele vai trabalhar em seu favor. A Bíblia diz em Isaías que nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. Então Ele está trabalhando, Ele sabe trabalhar, Ele não precisa da mão do homem para ajudá-lo. É só você fazer a sua parte e a parte de Deus, Ele vai entrar ali com a providência, Ele vai entrar com a provisão, Ele vai entrar com a manifestação do poder e da graça do nosso Deus. Deixa eu falar agora um pouquinho aqui com o pastor Israel, que chegou aqui, estava lá fazendo o culto na nossa igreja aqui da Taquara, mas já chegou para estar conosco aqui na mesma fé do programa. Pastor, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, pastor Yara. É nesta confiança, nesta fé que nós chegamos, porque eu ouvi a senhora falando sobre confiança, sobre a pessoa, ela saber esperar em Deus, sobre a pessoa ter a satisfação verdadeira, que é a que vem de Deus. E eu quero ressaltar o seguinte, que nós, na nossa fé, nós somos provados, na nossa confiança em Deus nós somos provados, mas pode estar certo de uma coisa,
que Deus ele está pronto para, no momento oportuno, te exaltar, tirar você de qualquer cerco do mal, de qualquer circunstância que ameaça a sua vida. Mas para isso, você tem que mostrar confiança nele, você tem que mostrar que através dos problemas, através das pressões da vida, você não se desvia da luz, não se desvia da presença de Deus, não se desvia da obediência à palavra de Deus. É verdade, pastor. Inclusive a Bíblia diz, não lanceis fora a vossa confiança, porque ela tem um grande e avultado galardão. Olha que bonito. Então, se eu não lanço fora, e quando que a pessoa geralmente... Pastor, é até incrível, né? O que a gente está batendo papo aqui, conversando a respeito da palavra, né? Quando, pastor, que geralmente a pessoa lança fora a confiança dela? No momento errado. É exatamente no momento que ela está passando por privação ou por uma luta, né, pastor? Que geralmente as pessoas têm lançado fora a confiança dela. O senhor que já é pastor na igreja há mais de 25 anos, o senhor já deve ter visto isso. Na hora da luta, a pessoa, ao invés de ficar firmada, é o momento que ela lança fora a confiança dela. É por isso, pastora, que a fé, ela não compreende as coisas que se veem. A fé, ela é exatamente isso, ela é a certeza do que você espera, independente do que você está vendo. E quando a pessoa lança a confiança fora, é porque ela está olhando para os problemas, ela está olhando para as circunstâncias, ela está dando ouvidos às más notícias, aquilo que é normal nesse mundo. Então, nesse momento, ela acha o seguinte, que é aquilo mesmo para a vida dela, é aquilo que a circunstância está mostrando, o que ela está ouvindo das más notícias, e ela, nesse momento, ela tira o foco da palavra de Deus. Ou seja, ela simplesmente se desvia da verdade da palavra de Deus e ela lança fora a bênção. Ela não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Talvez, naquele momento ali que ela está crendo em Deus, uma batalha espiritual está sendo travada, o mal está sendo combatido, mas ela não está vendo. E é quando ela lança fora a confiança que é como se ela estivesse dizendo assim, não, deixa para lá. Ela está dizendo para os anjos, não precisa mais, porque o anjo está combatendo, o poder de Deus está agindo. Às vezes ela não está vendo com os olhos, mas se ela se mantém firme, como o Jó, né? O Jó, ele estava enfrentando uma grande situação de aflição, mas ele fez uma seguinte confissão, ele disse assim, eu sei que o meu Redentor está vivo e ele despertará em meu favor. Então, essa confiança nós temos que ter também para saber que Deus cuida de nós e no momento oportuno, no final, nós vamos ver os nossos objetivos cumpridos, porque Deus é fiel, pastora. E até o senhor mencionando, pastor, eu me recordei aí agora do caso de Daniel, né? Os anjos, eles lutam em nosso favor. Até a gente acabou de ler aqui, quando começou o programa, o versículo que nós terminamos na semana passada, que foi o 7, que fala que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E aí eu me remeteu agora o senhor falando até o caso de Daniel, quando a Bíblia fala que Daniel, no primeiro dia em que ele aplicou o coração em buscar as coisas de Deus, em buscar a Deus, foi ouvida a oração dele. Mas o que aconteceu? Né? A Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, que representa a própria figura de Satanás, se opôs ao anjo que estava trazendo a vitória, a resposta à oração de Daniel. E houve uma guerra travada no mundo espiritual. Mas Daniel não desistiu, ele não lançou fora a confiança que ele tinha em Deus. O que ele fez? Ele aplicou o coração e continuou no propósito para qual ele estava empenhado. A gente fala até do jejum de Daniel, né? Que foram ali os 21 dias de consagração que ele fez a Deus, aplicou o coração, embora estava sendo travada uma luta espiritual entre o anjo que estava vindo trazer a resposta e o príncipe da Pérsia, que se opôs nas regiões celestiais ali, embora com os olhos naturais, Daniel não estava vendo aquela batalha, mas ele sabia que a batalha existia. Então o que ele fez? Não lançou fora a confiança dele. Ele permaneceu na batalha, permaneceu em oração e foi quando então a resposta de Deus ela chegou. 21 dias ele permaneceu, pastor. Ele não desanimou. E aí no versículo aqui que nós mencionamos, que é Hebreus capítulo 10, no versículo de número 35, aqui a tradução fala não rejeiteis, outras falam não lanceis, que é a mesma coisa. Não lanceis, pois, a vossa confiança, que tem um grande e avultado galardão. Olha o galardão de Daniel, foi a resposta à oração
que ele precisava. Então ele não lançou fora a confiança porque a oração não foi respondida no primeiro momento, ou no primeiro dia, né? Ou na primeira oração que ele realizou. Ah, fiz a primeira oração, parece que nada mudou, então eu vou parar. Como o senhor falou e colocou muito bem, né? Vou dizer para o anjo que foi um erro, não precisa mais batalhar em meu favor. Não, Daniel não fez isso, não lançou fora, ele perseverou. Ele foi segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, e Deus enviou um outro anjo ali para poder fazer resistência ao príncipe da Pérsia, concedendo então a resposta à oração de Daniel. E ele diz assim, versículo 36, pastor, ó, porque necessitais de paciência. Tá vendo aqui? Nós necessitamos de ter paciência. Pastor, as pessoas não gostam de ser pessoas pacientes. Com certeza, pastora. E paciência é saber esperar. Sabe? Paciência não é só você aceitar a situação como elas são, como as coisas são, ou como as coisas estão se apresentando e dizer, não, a vida é assim. Não. Paciência é você saber esperar o agir de Deus, a resposta de Deus. Mas saber esperar como? De braços cruzados, assim? Não, não é essa paciência que Deus quer que você tenha. É uma paciência de trabalho no Senhor. É uma paciência em que você se mantém firme, em que você procura confirmar na sua vida aquilo que a palavra de Deus diz. Você procura manter o seu ânimo na fé, o seu ânimo na presença de Deus. Você não se ausenta da casa de Deus, você não se ausenta da sua fé. Você não entrega os pontos, você não joga a toalha, mas você fica ali paciente, sabendo o seguinte, que Deus está trabalhando com você e Ele com certeza vai confirmar a tua vitória. E tem aqui, pastor, até uma condição que ele fala, ó, porque necessitais de paciência, para quê? Depois de haver desfeito a vontade de Deus, então olha aqui a condição, nós temos que fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você permaneça na fé. O justo viverá da fé, se ele recuar, a minha alma nele não tem prazer. Qual é a vontade de Deus? Que você confie nele, porque ele trabalha por aqueles que nele esperam, né? Essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você creia, que você se lance, né? Então ele diz, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Tá vendo aqui? Quando você faz a vontade de Deus, permanece na fé, permanece na esperança, o que vai acontecer? Você vai alcançar a promessa, a resposta de Deus, você vai alcançar um milagre, você vai alcançar a mudança de história, né? E ele diz assim, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Aí no versículo seguinte ele diz, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, ou traduções que diz fala que se retirem, aqui a minha, a outra fala, não somos daqueles que recuamos, né, para a perdição, voltamos atrás para a perdição, mas daqueles que creem. O que é crer? Tomar como verdade a palavra de Deus, aqueles que creem para a conservação da alma. Então, olha que algo interessante que a Bíblia nos fala a respeito da confiança e a respeito de você sempre avançar, de você nunca recuar na sua fé. Quem tem fé não recua, quem tem fé não volta atrás, quem tem fé só vai para frente. Nós estamos no Salmo de número 34 e agora nós paramos no versículo de número 8, né? Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Aí fomos lá para Hebreus capítulo 10, versículo 35, onde a Bíblia fala que nós não podemos lançar fora a nossa confiança, que ela tem um grandioso e avultado galardão e que nós necessitamos de paciência para que depois de havermos feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. Pastor Israel, a Bíblia tem para nós mais de 8.000 promessas, em tudo simplesmente que diz respeito à vida e à piedade. E a pessoa então fazendo a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Que a gente ande na fé, né? Aí depois no versículo 36, 37, a Bíblia fala, o justo viverá da fé e se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer. Ou seja, aquele que faz a vontade de Deus, que anda pela fé, pastor, essa pessoa alcança dessas 8.000 promessas, é uma realidade. Deus, Ele quer recompensar essa pessoa, Deus, Ele quer recompensar a nossa vida, Ele sabe do que nós precisamos. Jesus disse que o Pai sabe do que você precisa, do que eu preciso. Engana-se a pessoa, pastor Yara, que pensa que Deus não está vendo a situação dela, por pior que esteja. Às vezes ela está sofrendo, às vezes ela está enferma, às vezes ela está enfrentando uma situação de depressão,
de crises diversas na sua saúde, na sua família, e a pessoa ela pensa que Deus não está vendo. Muitos chegam a dizer até que Deus não existe, que Deus não está vendo o que está acontecendo. Engana-se essa pessoa. Deus tanto está vendo e Ele já tem preparado a vitória, a resposta, a bênção, a recompensa que vai mudar a sua situação. Mas para que Ele possa agir na sua vida, é necessário que você dê um passo a Ele, que você venha, que você busque a Ele, que você faça a vontade dEle. Fazer a vontade de Deus é fazer por onde Deus abençoar, fazer por onde Deus agir na nossa vida. Se a pessoa, por exemplo, ela está entregue ao pecado, ela está entregue a um pensamento derrotista, se ela está entregue aos vícios, se ela está entregue, às vezes, a um comportamento que contraria a palavra de Deus, como que Deus vai poder agir na vida dessa pessoa? A pessoa, por exemplo, ela fica alienada nesse mundo e quando ela é convidada para vir na igreja, quando ela é convidada às coisas de Deus, ela simplesmente se mostra preconceituosa, ela rejeita, ela diz que não quer saber dessas coisas. Ora, como que Deus vai poder agir na vida da pessoa? Ele tem preparado, Deus tem preparado a tua resposta. E muitos têm passado o tempo, têm deixado a vida passar e basta ela dar um passo em direção a Deus, um passo em direção às coisas de Deus, e com certeza ela vai entender a vontade de Deus, ela vai entender o que ela tem que fazer, o que ela tem que praticar, como ela deve agir, para que então o Senhor Deus possa agir na vida dela, possa conceder a ela o que Ele, pastora Yara, já tem preparado. Deus já tem mais de 8.000 promessas que vão atender cada uma das necessidades dessas pessoas. E são essas promessas que Deus quer cumprir na sua vida de uma forma extraordinária. E ainda ele continua dizendo assim, no Salmo 34, ele diz aqui agora no versículo 9, temei ao Senhor. Então, ele nos orienta a temer, a respeitar a Deus, né? Ficar na palavra, temei ao Senhor, vós os seus santos. Quem são santos? Santo, a palavra santo significa separado para. Então, aqueles que dizem que se separaram para fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, tem que temer ao Senhor, respeitar ao Senhor. Pois, ele diz aqui, pastor, algo muito sério, e ele diz categoricamente, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. A pessoa que teme a Deus, que respeita a Deus, que anda na sua palavra, essa pessoa não vai ter falta alguma, porque todas as necessidades dela são supridas em Cristo Jesus. Como nós falamos, Deus nos deu aqui todas as bênçãos, tudo que diz respeito, a Bíblia fala, tudo que diz respeito à vida e à piedade foi nos dado por intermédio de Cristo. Então, aqueles que temem a Deus, respeitam a palavra de Deus, essa pessoa não tem falta de nada. Ela pode passar por momentos de privações e lutas, mas ela vai ter ali todas as lutas dela supridas pelo poder de Deus. Ela vai ver o milagre acontecer. E não é um milagre de você falar para alguém, estou passando por uma luta, e a pessoa vir te ajudar. Porque aí você falou, obviamente as pessoas têm um bom coração e vão querer ajudar. Mas é você ver o milagre de Deus sem falar. É na oração e você vê as pessoas se movimentando, mas é pelo agir de Deus mesmo e as promessas chegando e se cumprindo na sua vida e também na sua casa. Aí ele diz assim, então ele diz, temei ao Senhor, vós seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Mas ele diz no 10, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Olha só, os filhos dos leões, aqueles que se isolam, né? Aqui você vê que os leões, eles são isolados entre eles. Aqueles que se isolam, aqueles que não temem a Deus, que não ouvem a Deus, que não respeitam colocando em prática, eles sofrem, eles padecem, como diz aqui, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas ele diz, mas aqueles que buscam a Deus, que não se isola, aquele que busca o Senhor. Buscar significa empregar esforço por achar, né? Então você emprega um esforço. Qual esforço? Olhando para a orientação que a palavra dá e você se esforça para viver a palavra. Você se esforça para andar no conceito da que a palavra orienta. Então você está empregando um esforço, porque depois de haver desfeito a vontade de Deus, é empregar esforço para cumprir o que Deus
colocou para que seja feito através por você, né? A vontade de Deus para a sua vida. Você emprega esforço para andar naquela vontade de Deus. Alcanceis, então, o que ele diz? A promessa. Mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Aqui está a resposta de Deus que você precisava. Está tendo falta de alguma coisa? Então vamos buscar a Deus de fato e de verdade. Vamos empregar esforço para alcançar. Empregar esforço no sentido de cumprir a vontade de Deus, colocar a vontade de Deus em prática. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Todo ser humano, conheça ele a Deus ou ainda não, sabe o que é certo e o que é errado. E o que é certo a gente emprega na nossa vida a prática dela. O que é errado a gente tira de lado, joga de escanteio para nunca mais utilizar. É para fazer a vontade de Deus. E ele diz assim, ó, vinde meninos, olha que coisa bonita, um convite especial, aquele vinde meninos, aqueles que estão aprendendo agora, né? A criança ainda na fé que está dando as primeiras engatinhadas ainda. Vinde meninos, ouvi-me. Então nós temos que vir, querer ouvir. Ouvir é dar crédito. É quando você ouve e põe no coração aquelas palavras que você acabou de ser ensinado por elas. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então Deus está aqui a postos, né? Dando a palavra dele, ensinando para nós o que é o temor, ensinando para nós qual é o caminho, mas nós temos que estar com aquele coração apto, quebrantado, aquele coração disponível para ser ensinado pelo Senhor. Ele vai nos ensinar o temor, o respeito a ele, a palavra dele, como colocar em prática, quando colocar em prática, o tempo e o modo, ele vai nos ensinar. E nesse temor do Senhor, nós vamos ser supridos em todas as necessidades da nossa vida. Não iremos ter falta de nada. Isso não quer dizer que não vamos passar por lutas, porque luta todo mundo passa. No mundo tereis aflições, mas em cada aflição você vai ter o suprimento de Deus para a sua vida garantido. E ele diz um pouquinho mais aqui no versículo de número 12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Ele faz uma pergunta. Homem e mulher, sentido genérico. Então ele está dizendo assim, quem é essa pessoa que deseja ver a vida e que quer dias para ver o bem? Desfrutar do melhor, não é? A Bíblia diz o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus fez a declaração em seguida, ele disse, mas eu vim para dar vida, trazer vida e vida em abundância. Então ele veio para aniquilar as obras das trevas e trazer vida abundante para aquele que crê nele, né? Então ele diz, quer ver largos dias, quer desfrutar do bem que Jesus veio trazer? Aí ensinamento que nós vamos jogar para a semana que vem, no versículo 13. Guarda a tua língua do mal, os teus lábios de falar enganosamente. Essa lição eu vou deixar só aqui um spoiler para você, como diz, para a semana que vem a gente dá continuidade, matéria nova, vamos falar a respeito disso aqui, ó, da língua, coisa séria, hein? Então guarde para a semana que vem.